Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos passando por esse período da pandemia mundial do coronavírus. Estamos em casa, obviamente, como muita gente também está em casa. Aquelas pessoas que podem ficar em casa, devem ficar em casa, porque fazem assim, desta forma, a sua parte, a sua pequena parte, mas a sua parte muito importante nesse esforço mundial que todos estão fazendo para o combate a esta pandemia. Claro que nós sabemos que tem muitos profissionais que não podem ficar em casa, o pessoal da saúde, o pessoal da limpeza pública, o pessoal da segurança, outros profissionais que não podem ficar em casa, mas quem pode ficar em casa é muito importante que fique em casa. Nós estamos em casa, mas obviamente estamos trabalhando de casa, tá bem? E nós estamos atendendo os nossos clientes, aos prefeitos, vereadores, agentes políticos, agentes públicos. E uma das perguntas mais reiteradas que tem surgido nos últimos dias é em relação a esta excepcionalidade, a esta pandemia que nós estamos vivendo, que diz respeito ao pagamento daqueles contratos de parceria com entidades assistenciais, entidades de assistência social, de educação e que nesse momento não estão desempenhando as suas atividades, não estão recebendo as crianças, não estão desenvolvendo aquelas atividades que são objeto dos contratos de parceria. Um exemplo disso são as nossas conhecidas as APAES. E aí as perguntas que os prefeitos fazem, que os agentes políticos fazem, como é que fica esse contrato de parceria nesse momento? O contrato continua ou é suspenso? Se ele continua, como é que fica o pagamento dos valores desses contratos? Não é? Então, nós temos uma posição em relação a isso para orientar os nossos assessorados no sentido de que esses contratos, eles devem continuar, eles não devem ser suspensos, embora alguns serviços sejam temporariamente suspensos por causa dessa excepcionalidade que nós estamos vivendo, mas os contratos não devem ser suspensos, os contratos devem permanecer e, além disso, os valores repassados para essas entidades, que como por exemplo eu usei a APAE, esses valores devem continuar. Por quê? Porque estas entidades, elas têm, embora não prestando efetivamente o serviço, elas têm despesas com luz, com água, despesas de administração, despesas com o pagamento da remuneração dos seus profissionais, não é? Esses profissionais, eles não estão desempenhando a sua função por vontade própria ou por qualquer outra coisa nesse sentido. Eles não estão desempenhando por essa excepcionalidade em que todos devemos ficar isolados. Então, o nosso entendimento é que esses repasses devem continuar a essas instituições para que, assim, tão logo que for possível a retomada desses serviços, principalmente de assistência social, de educação, como as APAES são um exemplo de quem presta esse serviço, podem retomar imediatamente. Então, não só por uma questão de interesse público no sentido de dar a estas pessoas, dar a esses profissionais aquele mínimo necessário também para a sua própria sobrevivência durante esse período, portanto, a sua remuneração, não é? Mas também para que imediatamente essas instituições, imediatamente após o término desse período que nós estamos vivendo e que nós torcemos que seja o mais breve possível, tomara que assim seja, para que imediatamente possam retomar as suas atividades e prestar aqueles serviços essenciais ao interesse público que elas vinham prestando anteriormente. Nós não podemos esquecer que educação, por exemplo, assistência social, por exemplo, são atividades que devem ser prestadas pelo Estado. O que essas instituições fazem, instituições como a APAE, e eu uso a APAE como exemplo porque é aqui na região sul, eu acho que é a instituição que mais presta esse serviço, principalmente aos excepcionais, é que esse serviço ele é complementar àquilo que o Estado deve prestar. Na Constituição, isto é função do Estado. Portanto, esse serviço é complementar. Por isso que
na nossa posição, a nossa orientação é que esses contratos não sejam suspensos, esses contratos de parceria não sejam suspensos e que a remuneração, o valor referente a esses contratos continuam sendo alcançadas a essas instituições. É verdade que alguns valores eles podem ser diminuídos, é verdade que a instituição ela não gasta a mesma quantidade de luz que gastaria se estivesse em pleno funcionamento. Não gasta a mesma quantidade de água que gastaria se estivesse em pleno funcionamento. Não gasta a mesma quantidade em alimentação que gastaria como se estivesse em pleno funcionamento. Então aí pode haver um cálculo de uma redução parcial desses repasses, mas nós não recomendamos o não repasse integral dos valores. No mínimo o repasse para estes atendimentos, né, da água, da luz, da administração e para a remuneração dos seus profissionais que, por esse motivo excepcional, neste momento não podem estar prestando o seu serviço nestas instituições. Tá bom, pessoal? Esta é a nossa orientação em relação a este assunto. Um abraço a todos e até mais.